E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Jeremias. Olha que versículo fantástico. Capítulo 29 de Jeremias, versículo de número 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não é lindo esse versículo? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Bom, vamos só meditar aqui nesse versículo, porque na verdade a expressão profética do capítulo 29, ela vai trazer até para outros sentidos, mas eu quero só que você reflita comigo aqui nessa manhã a maneira como Deus está se revelando para esse povo e a forma como ele pensa sobre esse povo, a maneira como ele medita sobre esse povo e o que ele pensa, o que ele deseja sobre esse povo. Bem sei eu que os meus pensamentos sobre vós são pensamentos de paz. Perceba, Deus está revelando aqui o que pensa para esse povo. Deus está dizendo para Israel que aquilo que ele tem para fazer e os pensamentos que ele tem para esse povo são pensamentos de paz. E eu sei que parece um pouco contraditório quando você lê isso em Jeremias capítulo 29, principalmente porque você vai perceber que o povo vai estar passando por um momento de escravidão, um momento de sofrimento. Deus vai permitir com que o povo sofra vários tipos de ataques. Só que você vai entender que tudo que o povo de Israel vai passar vai cooperar lá na frente para o seu próprio bem. E até mesmo as coisas que, entre aspas, lhe fizeram mal, na verdade, foram para lhe fazer bem. Até mesmo o cativeiro, quando Israel ficou por volta de mais ou menos 70 anos no cativeiro babilônico, segundo a profecia do profeta, que duraria 70 anos, Jeremias falou sobre isso, até mesmo o povo, quando ficou debaixo do cativeiro da Babilônia, Deus estava amando o povo, Deus estava com misericórdia diante do povo, a mão de Deus estava sobre o povo. Não é porque o povo estava sendo pego pelos babilônicos, ou sendo preso por Nabucodonosor, debaixo do jugo de Nabucodonosor, isso não significava que Deus não estava amando, que Deus queria o mal do povo, que os pensamentos de Deus mudaram e que, na verdade, tudo que Deus queria era fazer com que o povo sofresse aquele castigo. Quando, na verdade, o cativeiro babilônico não foi um castigo, mas foi uma forma de Deus corrigir o povo, de Deus alinhar o povo, né? Por quê? Porque aquilo que Deus produziu para o povo não foi literalmente para o mal do povo, mas para o crescimento. Para que o povo voltasse novamente para Deus, para que o povo se arrependesse, para que o povo se entregasse a Deus. Então, ainda que o povo passasse por momentos que talvez eles não estavam entendendo, os pensamentos de Deus continuavam sendo de paz. Os pensamentos de Deus são de paz. E parece meio paradoxo a maneira como Deus expressa, porque Deus dizer que pensa paz para um povo que está passando por ataques, que está passando por aflições, que está passando por crises, que lá na frente vai passar pelo cativeiro, que vai ser, sabe, escravizado na Babilônia, que vai estar debaixo do jugo da Babilônia. Como é que pode Deus dizer que pensa pensamentos de paz se aquilo que ele está permitindo é mal para o povo? A percepção de mal aqui é do povo e não de Deus. Porque o que Deus tem para o povo é paz. Só que eu preciso entender que só vai ter paz quando primeiro existir a guerra. Ninguém tem paz sem guerra. Ninguém vive um tempo de bonança se não passar por momentos de caos. Então todo o cenário que está acontecendo é para preparar Israel para viver um tempo
de bonança, um tempo de bênção, um tempo na presença de Deus de maneira correta, alinhada. Então, na verdade, toda dor e sofrimento que esse povo passa não é para o mal, mas é para lhe fazer bem. Porém, a percepção que eles têm é que tudo que está acontecendo é porque Deus esqueceu, é porque Deus abandonou, é porque Deus não ama mais, é porque Deus não tem mais misericórdia, é porque... E na verdade tudo isso que Deus só está permitindo é por causa do seu amor. É por causa da obra que Ele tem para fazer. Das coisas grandes e poderosas que Ele tem reservada para o povo de Israel. É óbvio que o capítulo 29 aqui, o contexto, ele é muito mais profundo quando ele vai falar sobre tudo que o povo de Israel vai passar, sobre o sofrimento na Babilônia, sobre o processo. Mas o que eu preciso entender é que os pensamentos de Deus sempre foram de paz. E nesse versículo a gente tem algumas percepções. A primeira é de entender que o povo de Israel muitas das vezes não compreende o propósito de Deus. Mesmo passando por grandes momentos, mesmo vendo Deus dar vários livramentos, mesmo vendo Deus realizar grandes milagres, o povo não consegue ter a percepção de Deus, que muitas das vezes Deus vai permitir o mal para fazer bem. Às vezes nós somos muito parecidos com o povo de Israel, e a gente não consegue entender que às vezes Deus permite certas coisas para alinhar a nossa vida, para corrigir a nossa vida. Corrigir o nosso caminho, corrigir o nosso andar, corrigir o nosso posicionamento diante de Deus. Às vezes você acha que está tudo muito bem, às vezes você acha que a tua vida está maravilhosa, só que você vai perceber que quando uma adversidade chega, ela revela dentro de você o nível que o teu azeite está. Aí Deus tem que permitir certas coisas para que gere em você maturidade, crescimento, fortalecimento e experiências novas com Deus. Só que muitas das vezes a percepção que você tem é que Deus te esqueceu. A percepção que você tem é que Deus te abandonou. A percepção que você tem é que Deus não te ama. Não te ama porque permitiu a traição, não te ama porque permitiu a frustração, não te ama porque permitiu você cair, não te ama porque permitiu falhas, não te ama porque permitiu coisas darem errado, não te ama porque permitiu portas serem fechadas. Aí a percepção que você tem é que o mal que você vive é porque Deus não te ama. Nós temos também uma percepção errada sobre Deus, porque a gente acha que o fato de Deus nos amar, Ele vai realizar todas as nossas vontades, Ele vai realizar todos os nossos sonhos, e nós nunca vamos passar por crises ou por dificuldades. Quando na verdade é o contrário. Por Ele me amar, Ele corrige. Por Ele me amar, Ele me exorta. Por Ele me amar, Ele alinha o meu caminho para que eu consiga caminhar de acordo com o seu propósito. Então você precisa mudar um pouco a percepção que você está tendo de Deus. Porque você está dizendo que Deus não te ama por causa das lutas que você está passando. Só que Deus não muda o sentimento que Ele tem por você por causa dos problemas que você está vivendo. Por quê? Porque nem as lutas, nem as vitórias alteram o sentimento que Ele tem por mim. Independente do que eu viva, independente do que eu passe, não muda o amor de Deus sobre a minha vida. Porém, eu preciso entender que o amor dele não passa a mão na minha cabeça. Amar não é concordar com tudo. Amar não é passar a mão em cima da sua cabeça. Amar não é concordar com os seus erros. Esse tipo de amor que muitas das vezes é pregado nas grandes mídias sociais, e o que é triste é que muita gente consome essa ideia, que Deus te ama e nunca vai te corrigir, que Ele te ama e nunca vai colocar limites, que Ele te ama e nunca vai te exortar. É uma triste realidade que está sendo pregada, que não tem nada a ver com o amor de Deus. Porque o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus também que coloca limites.
E esse limite não é um Deus mau que quer simplesmente colocar algo para me doutrinar. Não. A intenção não é essa. É um Deus que coloca limites para que eu não venha me ferir, para que eu não venha me machucar, para que eu não venha permanecer em caminhos que só me levam à queda. Porque o que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. É como um pai diante de um filho. Você ama o seu filho, e por você amar, você não vai concordar com tudo, você não vai fazer tudo o que ele quer, você vai colocar na vida dele limite. E por mais que muitas das vezes seja difícil você dizer não para o teu filho, você vai dizer porque você quer o bem dele. E por você querer o bem e saber que a inocência dele impede ele de enxergar o mal que tem lá na frente, você coloca limite. Você está entendendo? Porque existem certas coisas que Deus está colocando limites na sua vida. Porque existem certas coisas que Deus está colocando uma parede para você não atravessar. É porque Ele te ama. Ele não quer que você se perca. Ele te ama tanto que Ele não quer que você entre em caminhos que possam te distanciar do propósito, cara. Ele te ama tanto que Ele prefere dizer não hoje para você. Ele prefere te frustrar hoje do que simplesmente realizar aquilo que você quer e você continuar num caminho que vai te levar à tragédia. Então, o não de Deus é remédio. O limite de Deus é remédio. Israel não tem a percepção de quem é Deus. Durante muito tempo viram tantos milagres acontecerem, viram tantos sinais se manifestarem, mas ainda não conhecem Deus. Não sabem que tudo que Deus está permitindo é para alinhar o caminho desse povo para o bem. Para que aí sim esse povo goze da promessa, para que aí sim esse povo goze dos frutos, para que aí sim esse povo esteja gozando daquilo que Deus tem preparado para eles. Porque Deus não vai entregar nada de qualquer maneira. Porque senão você vai continuar se distanciando do caminho dele e não dando valor para as coisas que realmente precisam ser valorizadas. Israel não tem noção do que Deus está permitindo. Só que a ação de Deus é para gerar tratamento. Aí Deus usa o profeta para expressar para o povo qual era a vontade dele e quais eram os pensamentos dele. E olha o que ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso para vos dar, que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Então Deus está descortinando aqui o que ele pensa sobre o povo de Israel. Deus está falando para o povo: o que eu penso para vocês são pensamentos de paz. O que eu tenho para vocês é paz. O que eu tenho para vocês é alegria, é ânimo, é felicidade, é vitória. Os meus pensamentos são de paz e não mal. Só que tem alguém no meio desse povo que está achando que tudo que Deus está permitindo é porque Deus não ama, é porque os pensamentos de Deus são maus. Quando na verdade é o contrário. Deus permite as coisas que fugiram do controle de Israel para gerar algo positivo, para gerar crescimento, para gerar fortalecimento, para gerar produtividade, para gerar maturidade. É para alinhar o povo, não é para fazer mal. Por mais que seja contraditório, um Deus que pensa algo de paz e permite o mal acontecer, eu preciso entender que Ele permite isso para o meu próprio crescimento, para florescer, para prosperar. Porque os pensamentos dele sobre a sua vida sempre foram de paz. Eu estou pregando para alguém que está com uma mentalidade errada, achando que Deus te esqueceu, Deus não te ama mais, Deus não quer mais teu bem. Só porque o cenário que você está vivendo não está agradando hoje o teu coração. Só que o que Deus está falando com você nessa manhã é isso: que os meus pensamentos para você são pensamentos de paz. Eu tenho paz para você. O que eu tenho preparado para você é paz. O resultado que eu tenho para produzir na sua vida é de paz. Agora,
existe um caminho até chegar à paz. E é necessário, às vezes, alguns processos para que você viva o tempo de paz. Porém, nunca Deus pensou com pensamentos maus a você. Deus não tem o mal para o teu filho, Deus não tem o mal para a tua casa, Deus não tem o mal para a tua família, Deus não tem o mal para o teu casamento, Deus não tem mal para o teu ministério, Deus não tem mal para a tua saúde, Deus não tem mal para a tua vida. O que Ele tem é paz. Não deixe com que as circunstâncias que você está vivendo agora tire a convicção que aquilo que Deus tem para você é bom, é de paz. Ainda que você esteja passando por perdas, ainda que você esteja passando por tragédias, ainda que você esteja passando por muitas coisas, o que Deus pensa ao teu respeito são pensamentos de paz. E às vezes algumas coisas fogem até do nosso controle para que Deus venha realmente alinhar a nossa vida, alinhar a nossa fé, alinhar o nosso coração, alinhar a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito. Algumas coisas que estão acontecendo, que a intenção dele, que a vontade dele, que o propósito dele é gerar crescimento e experiências novas para a minha própria vida. Então, se tem uma coisa que você tem que guardar nessa manhã e levar para o resto do teu dia, é que tudo que Deus pensa para você são pensamentos de paz. E não deixe o diabo mudar a tua mentalidade. Não deixe o diabo atacar a tua fé a ponto de você pensar que tudo que Deus tem com você é algo ruim. Não é porque as coisas não estão dando certo que Deus te esqueceu. Não é porque as portas se fecharam que Deus te esqueceu. Não é porque você está passando por problemas que Deus te esqueceu. Não é porque Deus permitiu a separação ou dores no seu relacionamento que Deus te esqueceu. Não é porque certas coisas estão acontecendo no teu trabalho, na sua vida financeira, que Deus te esqueceu. Deus não se esqueceu de você. A Bíblia diz que Ele tem o nosso nome gravado na palma da sua mão. Ele não pode se esquecer de você. Percebe isso? Que os pensamentos dele ao teu respeito são de paz. Não deixa o diabo tirar essa certeza. Não deixa o diabo tirar essa convicção no teu coração. Que tudo que Deus tem para você é para o teu bem. Tudo que Deus tem para fazer é para gerar algo melhor para você. Cuidado de você sofrer ataques do teu inimigo a ponto de você achar que Deus não te ama, que Deus não te quer bem, que Deus não tem algo bom para você. Isso é tudo mentira, é balela. Porque os pensamentos deles são de paz, não são pensamentos maus. Ainda que certas coisas gerem tristezas, dor e sofrimento, isso tudo lá na frente vai te levar a um caminho de paz. Porque o que Deus tem para você é paz. O que Deus pensa para você são sentimentos e pensamentos relacionados com paz. Então não olha para trás. Não abandona a fé. Não deixa Jesus. Não procure outro caminho. Não se entregue ao mundo, ao pecado. Não entre em lugares que Deus não quer que você entre, só porque as coisas não estão acontecendo conforme você não quer. Porque você precisa mudar a tua percepção e entender que tudo que Deus tem para você são pensamentos de paz. Mas como é que pode Deus ter pensamentos de paz e enfrentar o mal? Às vezes é necessário passar pelo mal para aprender a ter paz. Porque, como eu disse, não existe paz se não tiver guerra. Talvez ontem um dia foi de caos, mas hoje o dia vai ser de paz. Talvez ontem um dia foi de sofrimento, mas hoje o dia vai ser de paz. Porque o que Deus tem para gerar na sua vida é paz. Os meus pensamentos são de paz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
Perceba, todos aqui querem paz. Só que Deus ainda não fez certas coisas acontecerem porque ainda não era tempo. O cativeiro babilônico tinha um tempo. Jeremias profetizou 70 anos. Então havia um processo necessário para todos eles passarem pelo aquele processo. E lá na frente depois terem um resultado de paz. Tem coisas que Deus não vai te livrar. Eu sei que é duro ouvir isso, mas tem situações que Deus não vai te arrancar. Deus vai permitir você passar, Deus vai permitir você viver, e Deus vai te fortalecer para que você consiga ter ânimo no meio das adversidades. Agora não deixe que os problemas que você está passando faça você esquecer do Deus que te ama, a ponto de você achar que Deus não quer o teu bem, que Deus não tem paz para você. Isso é tudo mentira do diabo. Deus tem paz para a tua vida, Deus tem paz para a tua casa, só que às vezes o processo é necessário para te levar a um caminho de resultado de paz. Você recebe essa palavra? Deus está falando com você? Então coloca aqui nos comentários. Escreve aqui nos comentários para declarar o quanto essa palavra está gerando efeito sobre a sua vida. Coloca aí: eu creio que os pensamentos de Deus são de paz. Eu creio que Deus tem o melhor para mim. Eu creio que Deus tem paz para a minha vida. Eu creio que o processo vai me levar à paz. Não sei, alguma coisa que você entendeu dessa mensagem para consolidar a palavra que você já recebeu, porque na verdade tudo que você está passando é para gerar um resultado que vai abençoar a tua vida lá na frente, que vai transformar a tua vida lá na frente. Por mais que você não entenda agora, por mais que você não entenda hoje, por mais que você não compreenda agora, tudo que você está passando vai cooperar para você viver um tempo de paz.